eu não estou em julgamento, sempre disse isso aqui. Eu não estou aqui pregando doutrina minha. Eu não estou aqui para ser seguido, não tenho seguidor nenhum. Eu estou aqui alertando em relação a esta maravilha. Venham para cá, para o livro dos Espíritos, para o livro dos Médiuns, estudem isso. E aí vocês passarão a régua como eu faço aqui. Vocês pensarão do mesmo jeito que eu aqui estou pensando e passando, por honestidade. E não por cumplicidade com instituições, com movimento. Não. Honestidade, a codificação. Então eu os indico para o livro dos Espíritos, para o livro dos Médiuns, para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho esclarecido à luz da reencarnação e dos mundos habitados e da comunicabilidade dos Espíritos. Eu os indico para o Céu e o Inferno, que é um outro livro, a quarta obra da codificação, e para a Gênesis, que é a última obra da codificação. Então vocês serão espíritas melhores do que eu. Vocês terão mais conhecimento do Espiritismo do que eu. Estarão aprendendo numa nova era, numa era mais avançada ainda. E é isso que eu quero. Esse é o meu papel aqui, da Valéria, é levar para você. Eu não ganho nada com isso, não vendo nada, não chamo ninguém para lugar nenhum, não sou candidato a nada nem vou ser. Eu pago, às vezes, do meu bolso para fazer isso aqui. Então tenho toda a moral de fazer isso. Vocês não estão sendo chamados para mim, para a minha organização, para o meu pensamento. Não. Vocês estão sendo chamados a conhecer, analisar e pesquisar isso que está aqui. Então, eu estou sendo chamado no celular, que eu esqueci de desligar. É um processo de comunicação como dos espíritos. As pessoas não sabem onde eu estou, podem estar me telefonando até de outro país. E, no entanto, estão tentando estão me atingindo. Por quê? Porque tem uma conexão comigo nesse universo, nesse planeta em que nós estamos habitando. Se nós, humanos, podemos nos comunicar aqui encarnados, por que os espíritos não poderiam? Se eles inundam o universo. Claro, a técnica daqui é a que nós trazemos de lá. E muitas coisas de lá nós levamos para daqui, quando nós estamos ainda num processo inferior, como esse mostrado no nosso lar, nesse filme aí, que querem fantasiar a história para que arranjem adeptos fascinados. Não adeptos, não pessoas esclarecidas. Porque quem é sério e assiste isso, é claro que vai achar que o espiritismo é igual tudo e tudo mais. Ainda mais com a propaganda maciça que estão fazendo em cima disso. Coloca lá a federação atrás do envelope, como eu disse ainda agora aqui. O Chico nunca quis nada disso. Nunca quis ser chefe de coisa nenhuma, nunca quis ser dominador de nada, nem líder de nada. Ele falava isso, ele era honesto, ele era um homem simples realmente. Fizeram dele um filão. E usam o nome dele, como disse o Tiago, repito, como uma senha, para que tudo seja aceito. Mas nada disso era dele. Isso é de uma falange de espíritos, que usava a mediunidade dele, que não conhecia nada de espiritismo, para passar tudo isso. São 16 obras desse espírito que ditou através dele. Então esperem aí que ainda vem mais 15 filmes, no mínimo, se isso der resultado, se isso for interessante. E obras que contrariam isso. Por que a federação não abomina e não se divorcia do espiritismo? E se diz, Federação Rustenguista Brasileira. Aí sim, volto a lembrar, eu não toco mais isso contra. Aí não passa a não mais me interessar. Porque aí não estão me atingindo pessoalmente, porque eu sou espírita e tenho certeza que o espiritismo não endossa isso. Então esse filme que está, isso não tem nada de espírita. Essa exploração que fazem com Chico Xavier é um exagero para torná-lo ícone, como disse o Tiago, para transformá-lo numa senha de credibilidade. Fizeram nos fundos do envelope da Federação Espírita Brasileira, que está circulando aí no mundo inteiro, escrito assim, Francisco, aí um coração com ele no meio, Amor Xavier. Hipocrisia, criação de mito. Eu tenho uma pergunta embaraçosa com relação a isso. Se ele era tanto amor assim, por que não era doador de órgão? Claro que os chiquistas já estão se contorcendo na poltrona, dizendo que ele era velho, porque ele era feio, porque ele não tinha saúde. Isso não interessa. Eu também sou velho, feio, não tenho saúde e sou doador de órgão. Está na minha carteira aqui de identidade da OAB. Sou melhor do que ele? Claro que não. Estou me promovendo com isso? Claro que não. Mas é uma concepção de espírita. Eu devo ser doador de órgão. Se interessa ou não, se os órgãos estão bons ou não, se eu sou bonito ou feio, se ninguém vai querer os meus órgãos, é outro problema. O meu é ser doador de órgão.
O Chico não era. E declarou isso expressamente. E isso causou um impacto. Porque a federação dizendo que ele é o ícone do espiritismo. E ele não é doador de órgãos. Então quantas milhares de pessoas não são doadoras de órgãos? Porque o Chico não era? Muitas. Nada contra ele. É um direito que ele tinha, mas quem não entendia espiritismo. É mais um elemento que eu dou, que disseram que eu só falo da cachorrinha. Não, é mais um outro elemento. Não era espírita porque não era nem doador de órgãos. E no status que o colocam como espírita, símbolo do espiritismo, tinha que obrigatoriamente ser doador de órgãos. Não ter vaidade nenhuma. Não ter nenhum rancor, nenhuma mágoa, não entrar na justiça contra ninguém. Por quê? Se conhecesse o espiritismo. Mas não conhecia? Não conhecia. Mas era um homem bom, um homem normal. Saí de casa ainda agora vendo um documentário sobre a irmã Dulce. Uma criatura extraordinária, maravilhosa. Era espírita por isso? Não. Tem pessoas que hipocritamente ou fajuntamente costumam dizer que ele era muito bom, ele era um homem bom, então ele era espírita. Quem é que diz que o bom é o espírita? Ou que o espírita é o bom? Não tem uma relação de causa e efeito. Tem uma relação de responsabilidade. O espírita é mais penalizado do que aquele que não é espírita. Porque o espírita tem essa elucidação que os outros não têm. Mas nós nunca falamos aqui que alguém vai para o inferno, ou não vai ser salvo, ou não vai evoluir, ou não é evoluído, porque não é espírita. Nunca dizemos essa loucura aqui, porque isso não condiz com os ensinamentos do espiritismo. Eu não posso dizer que Gandhi era um espírito inferior. Ah, mas ele não era cristão, mas era um espírito iluminado. Claro, um espírito elevado. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Sócrates, Platão, uma série de criaturas, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e não tem nada a ver com o espiritismo. Então o espiritismo não é sinônimo de gente de bem, homem de bem. É sinônimo sim de pessoas mais responsabilizadas, com certeza. Analisem tudo isso. Conheça o espiritismo pelo Livro dos Espíritos, primeiro, depois Livro dos Médiuns. Se vocês lerem Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, confrontar com isso que vocês estão assistindo aí, chamado de espírita, vocês mesmos, na modesta inteligência, vão chegar à conclusão. Realmente o tal do Zé Mané tem razão. Não interessa se Zé Mané é universalizado, conhecido no mundo inteiro. Isso até me dá um consolo, sabe quem? Jesus. Jesus me consola nisso, os acontecimentos com ele. Quando foram lhe prender, quando o exército chegou lá para prendê-lo, capitaneados por Judas, o que Judas teve que fazer para eles poderem prender Jesus? Lembram? Está escrito lá nas Escrituras. Judas foi lá e beijou Jesus. Foi um sinal, porque senão eles poderiam chegar lá e prender o homem errado. Eles não conheciam, não sabiam quem era Jesus. Então não saber quem é Zé Mané não faz nenhuma diferença. Saibam que é o espiritismo. É o que eu estou passando para vocês. Eu não estou em julgamento. Quem vai estar em julgamento é esta obra extraordinária, esta terceira revelação de Deus que coloca as coisas no lugar e acaba com essas fantasias e acaba com esses vendilhões do templo, com essa exploração em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome dos espíritos, que não são tão superiores assim como se pensa. Valéria Cristina. Bom, e já que você falou que muitos espíritos despertam, a gente tem um espírito também que escreveu um livro que é muito importante e que não é muito fácil de achar, porque traz isso, o próprio tema está aqui, ó. Esse espírito que a gente está falando é o Gélio Lacerda da Silva, que escreveu Conscientização Espírita. Eu queria que o Guto mostrasse aqui, que é muito importante para você que quer, né, que quer ser esclarecido também a respeito disso. E esse livro, o nosso irmão Raul, né, passou aqui, que pode ser achado na estantevirtual.com.br, porque como é um livro, né, que não... Tá aqui, ó, a editora M, não. Editora não, deixa eu ver onde que tá aqui. Conscientização Espírita. Só procurar lá que a gente tem aqui, Opinião E, né? Então tá aí para quem quiser. Então lá, repetindo, estantevirtual.com.br, que é onde pode ser achado, porque como é um livro que trata disso tudo, não é vendido aí, nem vinculado pelo movimento espírita. E o Gélio foi um ex, ele já desencarnou recentemente, ele é um ex-presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Conheceu intimamente o movimento e faz os esclarecimentos sobre a enxertia do rustanguismo
feitas pela Federação Espírita Brasileira. O extremismo é aquela doutrina que diz que Jesus não teve corpo como o nosso, Maria foi virgem, o Papa vai ser o regenerador da humanidade, essas coisas todas que está no Estatuto da Federação, no artigo 1º, parágrafo único, como sendo obrigatoriedade dos centros espíritas divulgarem os 4 evangelhos de Rustem, que pregam, entre outras barbaridades, o corpo fluídico de Jesus, a reencarnação do espírito humano em lesma, criptógamos carnudos, que ele chamou lá. Se isso for mentira, eu tiro o programa do ar. Mas eu não falaria isso na ignorância, porque eu tenho a documentação. Isso aqui é o Estatuto da Federação Espírita Brasileira, enviado para aqui para nós por eles próprios. Está aqui no Estatuto, no artigo 1º, parágrafo único, os 4 evangelhos, recomendando que os centros divulguem. E no artigo 63, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, onde está lá escrito que Relio consolou Jesus e trouxe Jesus para conhecer o Brasil. Está no Estatuto de uma federação que, por isso, e outras coisas, como o Nosso Lar e outras coisas mais, não tem credibilidade, idoneidade e moral para ser representante da terceira revelação, da codificação elaborada por Allan Kardec. Então fica aí o nosso lembrete e a gente vai para um rápido intervalo. Continue ligados. Retornamos com o bloco aqui do Terceira Revelação e eu vou ler aqui 2 trechos do Livro dos Médiuns, que a gente está falando aí de mediunidade, sobre tudo isso. Então tá lá o Livro dos Médiuns, que a gente aconselha, que é um livro que tem que ser para o espírita, junto com o Livro dos Espíritos, de cabeceira, para ser estudado, para ser analisado. E tem lá no capítulo 20, que fala da influência moral do médium, um questionamento de Kardec, questão 9. Qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? E a resposta dada pelos espíritos: perfeito? É pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes bom médium, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Então, fica aí o alerta de como nós temos que estudar. E não existe médium perfeito. Existe aquele médium que se esforça em educar a sua faculdade, em procurar exercitar tudo isso que a gente aprende. E essa questão fecha aqui com o que a gente falou aí no começo do programa. E tem uma outra questão aqui, dentro do Livro dos Espíritos, dentro do Livro dos Médiuns, que está lá no item que fala da distinção entre os espíritos bons e maus. Tem um conselho dado aqui por um espírito superior que participou aí da codificação, que diz o seguinte: por mais legítima confiança que vos inspirem os espíritos dirigentes de vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca, olha o termo, nunca seria demais repetir, e que deveis ter sempre em mente ao vos entregardes aos estudos.